Olá pessoal, Elias Tavares aqui de novo para a gente continuar nossas conversas, nossas tratativas. A gente está dando continuidade hoje no nosso vídeo de comparação dos sistemas eleitorais, né? A gente está falando um pouquinho aqui do sistema eleitoral, a gente vai abordar o sistema eleitoral do Brasil. E basicamente hoje a gente vai falar do sistema majoritário, sistema eleitoral majoritário. O sistema eleitoral majoritário é o que elege presidente da República, governador e prefeitos. Esse é o sistema majoritário de maioria absoluta, ou seja, o candidato ele tem que atingir 50% mais um de voto para poder ser eleito. Lembrando que toda regra tem sua exceção. Municípios, eleições municipais, cujo a cidade tem menos de 200 mil eleitores, não há segundo turno. Então, nesse caso, é uma eleição majoritária, porém de votação de maioria simples. Ou seja, aquele que tiver mais votos no primeiro turno é eleito prefeito desse município. Lembrando que isso é exceção, cidades com menos de 200 mil habitantes. Acima de 200 mil habitantes, são 2 turnos e passa a ser igual ao restante das eleições do país, que é a maioria absoluta. Vamos lá, vamos estudar um pouquinho, eu vou lá para o meu computador e vocês vão acompanhar tudo para a gente poder acompanhar e discutir um pouquinho. Espero que vocês gostem. Gostou, já sabe, compartilha, curte, ative o sininho para ir compartilhando e vendo tudo que a gente tem para conversar. Até já, vamos lá? Bom pessoal, vamos lá então para o nosso estudo de caso aqui, já estou aqui na tela. Eu estou no site do TSE, resultados ali oficiais, né? Vamos trabalhar com os dados oficiais, nada de tratar aqui com possibilidades, e sim o que aconteceu de fato, né? A nossa história. Então aqui está a eleição presidencial, nossa última eleição, só que a gente vai falar, né, do nosso processo eleitoral de votação majoritária, né? O que se trata esse sistema majoritário? Ele trata os nossos cargos executivos, a maioria deles, né? Porque tem o Senado também, que também utiliza essa questão majoritária de voto. O que é? De forma simples, é quem tem a maioria dos votos. Agora, no país a gente tem 2, né? A gente tem a maioria absoluta, que é usado na maioria dos casos, e a gente tem a maioria simples, né? A maioria absoluta significa que o candidato tem que atingir 50% mais um voto. Então, isso é utilizado para presidente da República, para governador e para prefeitos em cidades, importante, né, se atentar a isso, em cidades onde se tem mais de 200 mil eleitores. Então, cidade que tem mais de 200 mil eleitores também é a majoritária, a maioria dos votos, 50% mais um, a maioria absoluta, né? Nos outros casos, é a maioria simples, ou seja, quem tiver mais voto no primeiro turno está eleito sem precisar atingir a maioria absoluta de 50% mais um, ok? Então, para a gente começar aqui, eu peguei a nossa eleição presidencial, a última, né? Onde eu trago aqui primeiro turno. Então, por que a gente teve 2 turnos, né? Vamos lá, né? Aqui tá aqui todos os candidatos da última eleição. Então, está aqui o Lula com 48,43%, 57.259.504 votos, e o ex-presidente Jair Bolsonaro com 43,20%, 51.072.000 votos, 345. Na sequência, os outros candidatos que atingiram a votação menor, e aí ficaram de fora do segundo turno. Então, por que a gente está aqui, ó, segundo turno, né? Por quê? Porque o Lula não atingiu, nem o Bolsonaro, foram os 2 mais votados, nenhum deles atingiram 50% dos votos. Então, nesse caso, é necessário o segundo turno da eleição para se apurar, né? Para se atingir os 50%. Né? Se o Lula tivesse atingido os 50% aqui, não haveria segundo turno, ele já estaria eleito. Não foi o caso, então teve uma segunda rodada. Então recomendo até quem quiser dar uma explorada nisso. Esse é o site do TSE, o endereço está aqui, resultados TSE, né? E dá para você acompanhar eleições do país inteiro, tá? Então vamos lá aqui, só para vocês a gente ver então o que aconteceu. Então esse foi o primeiro turno e no segundo turno teve que ter uma segunda rodada. E aí sim, né, a eleição, essa que é a eleição considerada a mais disputada da história do nosso país, né? Aqui está o Lula com 50,90% dos votos, né? Quase 51%. Ou seja, aqui o Lula atinge 50% mais um voto, né? Então ele está eleito. Então, ele atingiu aqui um valor maior, então ele está eleito. E isso é para todas as eleições, tá? Se a gente voltar aqui, em vez de Brasil, vamos pegar um caso aqui de um estado que teve eleição no primeiro turno, para a gente ver como fica.
teve uma bem interessante que é a do Pará. Então aqui eu trouxe uma eleição que foi bem interessante, que foi a eleição do Pará, né? Lá no estado do Pará, o candidato ao governo pelo MDB, o Éder Barbalho, ele foi eleito com 70% dos votos, isso no primeiro turno, tá? Então os outros candidatos, eles não atingiram, né? A gente pode ver aqui, ó, José da Cruz Marinho, Adolfo Costa Neto, né? O José da Cruz Marinho teve 27% dos votos, uma quantidade importante de votos, mas ele não atingiu, enfim, né? Ele não foi suficiente. Ele juntando os outros não foram suficientes, pois o governador do Pará, o Éder, foi eleito com 70% dos votos. Então isso significa que não precisa de segundo turno nesse caso, né? Esse site é super legal, eu até dei um probleminha técnico aqui, porque aqui dá para você acompanhar tudo, né? Então, como eu falei, a gente está falando do voto majoritário, que é 50% mais um voto. Caso contrário, se não atingir os 50% dos votos, a gente vai para um segundo turno, né? E aí sim, até chegar nos 50%. Vamos olhar aqui um caso, então, de segundo turno para governo de São Paulo. Teve 2 turnos, né? Vamos ver aqui, ó. Aqui a gente consegue perceber, né? Então, o Tarcísio de Freitas, do Republicanos, ele atinge aqui 42% dos votos, e o Fernando Haddad, 35% dos votos, na sequência o Rodrigo Garcia com 18% dos votos. Então, pelo fato do Tarcísio não conseguir os 50% dos votos, houve a necessidade de um segundo turno, né? E aí a gente vai aqui, vamos ver se a gente acha o segundo turno. Faz tempo que eu não mexo nesse sistema aqui, mas agora eu achei, pessoal, vamos lá. Então aqui no segundo turno, a gente pode notar que aí sim o Tarcísio de Freitas, ele atinge 55% dos votos e então ele está eleito. Então assim, é bem simples, né? Como eu coloquei, é bem simples, a maioria absoluta dos votos, 50% mais um, presidente, governador, e municípios com mais de 200 mil eleitores, há essa necessidade dos 50% mais um. No caso da eleição simples a nível estadual, a gente tem uma eleição que acontece isso também, que é a escolha dos nossos senadores. Eles são a maioria simples, ou seja, os senadores são eleitos, o que ficar em primeiro lugar, ele já garante a sua cadeira sem a necessidade de um segundo turno, de uma segunda rodada. Então, nesse caso aqui, a gente pode pegar, vamos ver aqui, qualquer estado aqui, vamos abrir novamente, né, o primeiro turno, aqui, ó, eleição estadual, primeiro turno, vamos colocar aqui, votação nominal, cargo, senador. Senador, abrangência, vamos pegar onde aqui? Vamos pegar Rio de Janeiro. Vamos ver como é que foi lá no Rio. Aqui, ó, aqui no Rio de Janeiro, o Romário, foi o Romário Farias, né, do PL, foi eleito senador com 36% dos votos, ou seja, não é uma maioria absoluta, mas é a maioria dos votos, a maioria simples. Então, quem está na frente aqui, não há segundo turno, simplesmente o craque, né, o Romário, grande jogador de futebol aí no passado, Romário garante aqui a sua eleição no primeiro turno, com maioria simples, com 36% dos votos, sem a necessidade dos 50% mais um. Então, é uma aula simples, né? O majoritário ele acaba sendo uma aula mais simples por conta disso, né? É uma curiosidade aqui que é interessante, né? Nessa eleição, a gente elegeu só um senador por estado, então cada estado elegeu um senador. Na próxima eleição, de 2026, aí são 2/3 do Senado. Então, os 2 primeiros colocados estão eleitos, né? Então, dessa vez foi 1, na outra eleição é 2. Lembrando também que o maior mandato do Brasil é os mandatos justamente de senadores, que são 8 anos de mandato, né? Os demais são todos 4. Pessoal, espero que vocês tenham gostado. Basicamente, a votação majoritária ela é bem simples, ela é isso aqui que a gente acabou colocando. Em todo caso, é legal a gente explorar para poder saber direitinho. No próximo vídeo, a gente vai trazer o proporcional, que é um pouquinho complexo, e eu quero detalhar um pouco mais. Vai ser um vídeo provavelmente mais complexo, maior, né? Para a gente poder detalhar aqui alguns resultados importantes. Espero que vocês tenham gostado e até nosso próximo encontro. Tchau, tchau.